Obediente. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém? Estou feliz. Feliz é pouco, né? Mesmo que também estou com a perna tremendo aqui. Essa noite não dormi direito. É coisa do Fábio, ele que apronta essas coisas com a gente, né? Queridos, eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. Também quero agradecer ao pastor Rubens Pinha. Muito obrigado, pastor, por permitir nosso irmão Fábio, né? E também agradeço ao irmão Fábio. Obrigado, irmão Fábio, pelo carinho, tá bom? Queridos, sem perca de tempo, vamos para a palavra de Deus, em nome de Jesus. O nosso tema está em 2 Pedro, capítulo 3, né? Isso, 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Eu me lembro, irmão, quando eu vim aqui, ainda estava em construção. Eu morava ali na 21 de março e congreguei também na 21 de março, ali onde era a igreja sede, né? É uma bênção de Deus e eu lembro quando estava sendo feito aqui essas paredes, e olha, volto aqui depois de alguns anos e vendo esse templo maravilhoso feito para a glória de Deus. Estou muito feliz, irmão. Deus abençoe ricamente os irmãos. Queridos, segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, verso 18 é o tema, diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, um tema bem propício, principalmente para a juventude. Eu gostei muito dessa ideia de fazer uma EBJ, ou seja, Escola Bíblica para Jovens. Normalmente é feito para obreiros, né? E no tempos de crise em que estamos vivendo, nada melhor do que a instrução, e a instrução vindo da palavra. E além de ter uma escola para dar-nos instrução, o tema também é abordado, Deus abençoe os irmãos por esse tema, foi muito bacana, porque a necessidade de instrução, e agora o tema fala, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu confesso que ainda sou um pastor bem jovem, né? E tenho muito que aprender. Pela misericórdia do Senhor, fui criado desde criança nos caminhos do Senhor. Fui ensinado pela minha avó, pela minha mãe, e comecei um ministério bem prematuro, bem novinho. E uma das coisas que me deu sustância para estar no ministério foi a palavra. Foi a palavra de Deus estudada, orientada. Muita coisa aconteceu comigo. Mas no que aconteceu por provas, por lutas, o que me deu firmeza foi estar firmado na palavra de Deus. E Pedro, irmãos, quando escreve a sua epístola, o interessante é que o irmão ontem, eu pude ver pelo Facebook, a mensagem foi muito gostosa, ele foi feliz nas suas palavras quando ele dá um plano de fundo da epístola. Vemos que o irmão falou que no século, ou seja, na década 60, né, no início da história da igreja, a igreja perseguida, sofrendo, Pedro escreve a primeira carta. É uma carta onde ele dá uma palavra de advertência para que os irmãos ficassem firmes em momento da tempestade. Porque o inimigo das nossas almas sempre quis nos destruir, sempre quis acabar com a igreja do Senhor. Ele usa uma primeira arma, que é uma arma perigosa também. Só que essa arma não foi tão forte, foi a perseguição. O inimigo achando que perseguindo os crentes, matando todo mundo, ia acabar com a igreja. Mas crente, mas igual clara de ovo, quanto mais bate, mais cresce. E a igreja perseguida, e Pedro preocupado com essa situação, o que ele faz? Ele escreve a primeira carta. E ele começa dando palavra de advertência, dizendo assim, irmãos, ainda que a fé de vocês está sendo provada como ouro no fogo, a primeira é uma carta de advertência para que os irmãos guardem a fé em meio à tempestade, à perseguição, à dificuldade. Só que o inimigo das nossas almas nunca se dá por vencido. E o inimigo usa uma segunda arma, e essa é perigosa, que até hoje tem destruído muitas das vezes a igreja do Senhor. E que arma é essa, pastor William? Observa que já que ele não conseguiu destruir a igreja com a perseguição, porque quanto mais os crentes eram perseguidos, mais crescia, o inimigo vem trazendo de uma forma sorratoriamente, ou seja, disfarçadamente, falsos ensinos, falsos mestres, torcendo a fé dos crentes. Porque eu falo uma coisa para os irmãos, entre a pessoa não ter fé e ter uma fé desviada, é mais perigoso a pessoa ter uma fé desviada do que não ter fé. Por isso que vocês vê tanta gente colocando bomba no corpo, pela fé, matando,
judiando as pessoas pela fé, porque tem uma fé torcida, desviada, fora do foco de Deus. O inimigo das nossas almas muitas vezes faz isso, para tentar nos destruir. Ele quer o quê? Desviar nossa fé, tirar nosso foco. E aí Pedro, preocupado com essa situação, com essa segunda arma de Satanás, ele escreve a sua segunda epístola. E pode observar que nessa segunda carta, ele trabalha bem sobre essa necessidade de tomarmos cuidados com os falsos ensinos, com os falsos mestres. Ele sempre está advertindo-nos a adquirirmos conhecimento na palavra de Deus, conhecimento em Cristo. Observa que ele fala assim: irmãos, antes santificai a Cristo em vosso coração, e estáis, pois, preparados para responder com fé e mansidão a esperança que há em vós a quem lhe pedi. Então observa que Pedro trabalha essa segunda epístola, dizendo assim: olha, crescei no conhecimento do Senhor Jesus, crescei na graça do Senhor, porque uma vez você conhecendo a verdade, ninguém vai te enganar. E o especial é que agora ele termina a carta, ele termina da seguinte forma: irmãos, de tudo que você tem lido, o que eu estou falando para vocês, antes, olha, é uma advertência, ele fala assim: crescei na graça, a graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí quando nós falamos de graça, irmão, não estou falando de movimento, de reteté, dessas coisas, não. Porque às vezes a gente, por ser pentecostal, nós somos assembleanos, né, irmãos? Assembleia de Deus é pentecostal até o tutano, aleluia. Só que preste atenção, eu estou falando de pentecostais sérios, firmados na palavra. Mas às vezes a gente pega o texto bíblico e a gente acha que a graça que Pedro está dizendo aqui é poder, é virtude, né? Que a gente pula, não. Quando Pedro diz assim: gente, antes crescei na graça, o favor imerecido de Deus, é que quando nós conhecemos o favor imerecido de Deus, temos um sentimento no nosso coração, patente, latente, o tempo inteiro, de gratidão a Deus. Por quê? Todos nós, irmãos, éramos dignos de morte. O salário do pecado, o que é? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Queridos, quando nós olhamos para a graça de Deus, que é favor imerecido, eu, por meus próprios esforços, não consigo obter perdão de Deus, meus próprios esforços com as minhas obras, não consigo ir ao céu, mas Deus planejou um plano maravilhoso, a sua graça infinita, para que eu não precisasse pagar nada. Jesus pagou por nós o preço. E quando nós temos essa compreensão da graça de Deus, o nosso coração constantemente alegre e feliz, grato a Deus por sua graça e por sua misericórdia. Quem tem a compreensão da graça de Deus é tão humilde, ele não é altivo. Sabe aqueles crentes altivos? Irmão, eu sou crente, glória a Deus, eu não sou como esse aí, ó. Quando nós compreendemos a graça de Deus, irmãos, nós entendemos que éramos pecadores, nós entendemos, irmãos, que éramos miseráveis, mas Deus nos alcançou, sem nossos próprios méritos, sem nossas próprias forças. Ele simplesmente, quando nos chama, fala assim: ei, eu tenho perdão para você, e não vai precisar pagar nada, porque já está pago. Aleluia. Aí Pedro diz assim: irmãos, quando você cresce no conhecimento, na graça de Deus, sabe o que acontece? O seu coração, o tempo inteiro, é grato, aleluia. Isso é tão patente, irmãos, que o apóstolo Paulo, olha, o grande Paulo, eu falo grande, não no sentido assim, pagão, grande apóstolo Paulo, porque nós sabemos que Paulo foi um gigante na fé, podemos aprender muito. E Paulo fez do seu baluarte, do seu estandarte, a sua bandeira, a graça de Deus, aleluia. Paulo ressaltava tanto sobre a graça, que ele fala assim, ele terminava suas cartas dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Paulo falava tanto da graça e tinha uma compreensão tão grande, porque ele sabia quem ele era. Ele, um grande líder no passado, conhecedor das Sagradas Escrituras, letras, mas estava num caminho tenebroso, perseguindo o cristão, permitiu até mesmo que a morte de alguns, e ele de repente olhar como era um homem sanguinário, mas aí quando ele encontrou a graça de Deus, aleluia,
Ele era grato todos os dias a Deus pela sua infinita misericórdia, que todas as vezes nas suas epístolas ele fica, a graça de Jesus, não foi por obras, mas foi pela graça, aleluia. E quando nós temos essa compreensão da graça, irmãos, nós lutamos para não se desviar. É uma escola bíblica para jovens, e eu creio também que eu sou jovem. E na minha juventude, graças a Deus, minha adolescência foi na casa do Senhor. Quando pequeno, a minha mãe sentava comigo e com as minhas irmãs e falava de Jesus para mim e para minhas irmãs. E eu desde pequenininho me apaixonei pela história da cruz, ou seja, me apaixonei pela graça. E o tempo se passou e o mundo inteiro vinha me chamando, dizendo vem. Eu digo não, eu sou grato a Deus por sua graça. Quando você jovem tiver a compreensão da verdadeira graça de Deus, você vai olhar para o mundo, vai sentir nojo, porque o teu coração é grato a Jesus por sua graça, aleluia. E aí Pedro diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quanto mais compreendemos quem é Jesus, mais firmes estamos na fé. E sabe o que é gostoso? É uma fonte inesgotável. A gente está estudando a palavra de Deus, geralmente quando está dando aula, né? Assim, é tanto assunto, é tanta coisa. Eu sempre falo lá na aula o seguinte, falo, irmãos, a palavra de Deus é como um poço, com muita água e fundo. Mas tem um problema. A nossa corda é curta e o balde é pequeno. Aqui está a fonte inesgotável da graça de Deus. Ei jovem, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe, irmãos, que Pedro fala que nós podemos ter gradação, nós podemos crescer, é uma oportunidade para crescermos. Quando nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus, o favor de Deus é mostrado para nós e nós aceitamos a Cristo. Provamos da graça de Deus, mas nós podemos dar gradação e crescer cada vez mais nela. E Pedro fala de uma preocupação tão grande de nós crescermos nessa graça, que lá na primeira carta, no capítulo 2, verso 2, ele fala assim, irmãos, antes desejai afetuosamente, como meninos recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vades crescendo. Ele faz uma comparação da pessoa que acaba de receber a Jesus, a um bebê. Desejai afetuosamente, ou seja, desejai com amor, o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você procura se aperfeiçoar na pessoa de Jesus, através de um relacionamento com Ele, através de uma vida piedosa, através de ter comunhão com Ele, você acaba sendo um gigante na fé, porque você está crescendo. Se ocupe, jovens, em se alimentar com a palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos com aquilo que é bom, pode ter certeza que nós seremos bons. Você sabe que nos anos 60, os hippies, aquela turma que falava paz, amor, tal, falava uma frase interessante. Você é o que você come. Não é que você comendo um chuchu, você é um chuchu, não, preste atenção. Você come com os olhos, você come com os ouvidos, você come com o tato. E se você alimentar o teu coração de coisa boa, isso vai revelar quem você é. Veja que os hippies falaram nos anos 60, mas Jesus já tinha dito isso há muito tempo. A boca fala o que está cheio, o coração. E o que você tem alimentado seu coração, jovem? Muitas vezes no mundo em que nós vivemos, são tantos atrativos. Netflix, YouTube, televisão aberta, videogame, é ou não é? Instagram, Facebook, é tanta informação, é tanta coisa.
Você sabe que às vezes nós comemos tanta porcaria nesse mundo que depois não temos apetite para ler ou estudar ou para ouvir a palavra de Deus? Normalmente eu almoço por volta do meio-dia. E aí eu vou para casa. E quando eu chego em casa, normalmente a minha esposa está preparando a comida. E ela é uma garota prendada, irmão, uma benção. Gosto muito da comida dela. Só que observe uma coisa, a minha esposa, ela gosta de fazer uma comida nutritiva. Ela não gosta dessas porcarias. Ela sempre tem que ter um legume, uma verdura, né? Arroz. Às vezes eu peço para ela, vamos comer um pastel. Não, não, vai comer arroz e feijão. É desse jeito. Só que acontece, irmãos, que quando eu chego em casa, eu almocei meio-dia, irmão, estou com fome. Eu não é? Trabalhei pesado, estou com fome. E eu gosto de doce, irmãos. Eu gosto de doce. E aí em casa sempre tem um quitude. Aí tem lá uma balinha de goma, um amendoim. Aí eu vou beliscando. Na hora que a refeição está pronta, ela chega para mim e diz assim, amor, a janta está pronta. E eu vou comer. Só que eu estava com tanta fome no meio-dia, e quando cheguei em casa comi tanta porcaria, que quando a gente senta na mesa para comer aquela coisa nutritiva, já não tem o mesmo apetite do que quando chegou. Olhando para o ponto de vista espiritual, irmãos, às vezes nós estamos assim, comemos tanta porcaria espiritual, aí está lá, aquelas notícias maravilhosas da TV, e morreram tantos, e tal, e nós estamos comendo isso. É horrível. Aí o filme, a Netflix, a novela, é triste quando você vê um obreiro que quando abre a boca, em vez dele falar da palavra de Deus, ele fala o que ele viu no Cidade Alerta. Ou então aquele obreiro que não lê Bíblia, só fala de firma. Irmão, porque lá na firma, a boca fala que está cheia o coração, só fala de firma. Mas aí Pedro fala para mim e para você, ei, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto mais você absorver da palavra de Deus, mais dela terá no coração. Aleluia. Coisa linda é quando você encontra o crente, e o crente fala de Jesus, ele fala das coisas de Deus, às vezes ele nem fala de Bíblia, mas fala de coisa boa, porque é das coisas de Deus também, porque o coração dele está cheio de coisa boa. Aleluia. Agora é triste você contar com a pessoa, irmão, você viu na novela ontem? Você viu o que aconteceu lá? Eu estou doido para ver aquela série. Eita! Cuidado. Se fosse pegar um termômetro espiritual, como está o teu coração nesta noite, diz o Senhor? Ei, jovem, como está o teu coração nesta noite, diz o Senhor? Será que você que está expert em compreender as redes sociais? Será que você... Irmão, tem gente que tem uma habilidade tão grande para entrar nas redes sociais, mas quando fala, vamos abrir em 3:18, ele tem dificuldade de achar o livro. Porque ele infelizmente está se alimentando da comida errada, não é? Então Deus está alertando você nesta noite, eita, antes crescei na graça e no conhecimento. Amados, vocês me perdoem, eu não traço o sermão montado, deixa Jesus usar aqui, e não reclamo quem faz, que é lindo. Amados, quando mais jovem, eu tinha em torno dos meus 15 a 16 anos, na época aqui na cidade de Francisco Morato, era a época áurea das igrejas. Era muito lindo, irmão. Se passava aqui no centro, dava parte do céu para todo mundo. Era crente para todo mundo é lado. Era bênção, irmão. Tinha diversas rádios aqui. Quem nunca lembra daquela antiga rádio comunitária, rádio El Shaddai, coisa de crente antigo de Morato. Coisa linda. E quando eu novo, andava eu e mais 3 jovens. E nós, por ser novo ainda, né? Gostava muito de poder de Deus, vamos se dizer. E nessa época aqui em Morato existia muita vigília. Muita vigília. E eu gosto de vigília ainda, irmão, não mudei não, ainda gosto. Só que antigamente eu gostava daquelas vigílias mesmo, que você sabe como que é, né? E nós andávamos, irmãos, em 4 jovens, eu e mais 3. E nós íamos em torno, para vocês terem ideia, na rádio tinha vigília segunda, quarta e sexta. Era 3 vezes a semana, a gente ia para a vigília. E final de semana a gente subia no monte, era coisa de jovem mesmo, sabe? E eu ainda gosto, irmão, do poder de Deus, não estou desprezando, em hipótese alguma. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu comecei, com meus 15 anos, a estudar a palavra de Deus. E fui inventar de matricular no seminário. Para que eu fiz isso?
começaram a me hostilizar, os meus amigos que andavam comigo. E nós ia para os cultos. E nos cultos, irmãos, os irmãos queriam me atacar, batendo para mim não continuar estudando a palavra de Deus. E esses 3 jovens que andavam comigo, começaram a me evitar. E sempre eu falava para eles, irmão, vamos tirar um tempo para um estudo bíblico. Eles me evitavam. Aí falava assim que a letra mata, o espírito vivifica, já viu essas conversas? E eu ficava muito triste com isso. Porque eles desprezavam porque eu estava estudando a palavra de Deus. O tempo passou. Um dos jovens, a mãe dele ligou para mim. Eu estava fazendo um programa de rádio. Fazia muito tempo que eu não havia mãe, nem a mãe nem o menino, não fazia um tempo. E a mãe dele ligou para mim, falando, olha, o irmão William, está lembrado de mim? Eu falei, quem é? Eu sou a mãe de fulano. Eu falei, eu sei quem é, irmã, tudo bem? Irmão, corre aqui. O meu filho precisa de oração, vem orar por ele. E eu marquei no dia seguinte, fui lá na casa. Chegando lá, irmãos, um dos meninos que andava comigo, do reteté, do monte, tinha perdido metade da sua costela, porque teve que fazer uma cirurgia para arrancar um pedaço do pulmão, de tanta droga que ele usou, teve que tirar um pedaço do pulmão. E ele estava destruído. Aí eu levei ele, para a misericórdia de Deus, numa casa de recuperação lá em Cotia. Fui tentar salvar o rapaz. Eu falei para vocês que eram 3. Um outro estava preso, a última notícia que eu tive. Um outro, fui visitar, ele está no mundo de prostituição. Eu disse a vocês que eram 4. O quarto sou eu aqui pregando para vocês essa noite. O que aconteceu com os 4 amigos? 3 não quis dar ouvido à palavra, não quiseram se firmar na palavra. E sabe o que aconteceu? Caíram. E o quarto procurou se aprofundar no conhecimento e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu já estou aqui a ministrar para vocês. Então, queridos, eu estou falando uma palavra para os jovens. Na verdade, todos são jovens aqui, né? Enquanto tem vida é jovem, irmão. Todos somos jovens. A Bíblia fala assim que até os jovens se cansam, se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia. Aleluia. Josué e Caleb com 80 anos estava querendo arrancar toco. É ou não é? Tem muita gente com 20 anos está morrendo. É ou não é? Porque quem espera no Senhor tem força, pois quem renova é Deus. Mas a palavra que eu dou aos jovens dos dias de hoje: tomem cuidado com o que vocês estão absorvendo. Tomem cuidado com o que você está se alimentando. Se alimente da palavra de Deus e se aprofunde na graça do Senhor. Ei, crescer na graça de Deus é ter intimidade com Ele. Crescer na graça de Deus é viver uma vida piedosa. Crescer na graça de Deus é ser amigo de Deus, aleluia. Quando temos, irmãos, uma vida piedosa, o que é isso, pastor William? A piedade é o contrário de impiedade. Então, a piedade é quando nós somos devotos a Deus, através da oração. Vivemos constantemente com o Senhor. Isso nos faz crescer em Deus. A exemplo disso, o jovem Daniel, que colocou no coração dele não se contaminar com os prazeres deste mundo. E Deus lhe deu graça. Aleluia. Olha que a palavra de Deus diz, irmão, eu não tinha pensado nessa palavra. Olha Deus falando aqui. Daniel ousou não se contaminar, ele buscava a Deus constantemente, e diz a Bíblia que Deus lhe deu o quê? Graça. Quando você é jovem, luta para não se contaminar com esse mundo, tem a palavra de Deus ao seu coração. Deus tem graça a dar para a tua vida. Podemos crescer em Deus, tendo com Ele intimidade, amizade. Não tem privilégio melhor para um homem, para uma mulher, para um jovem, do que ter amizade com Deus. Coisa linda, irmãos. A Bíblia diz que existia um homem, eu acredito que ele era jovem, muito jovem quando começou. Seu nome era Enoque. A Bíblia diz que Enoque fez uma amizade tão linda com Deus, que ele começou a andar com Deus. Ele andou com Deus, andou tanto com Deus, que um dia Deus olhou para Enoque e falou assim: Enoque, a sua casa está mais longe que a minha, venha para a minha. Enoque não provou da morte,
Deus para si o tomou, louvado seja Deus. Ele alcançou a graça de Deus, foi morar com Jesus, foi morar com Deus, aleluia. Ei, jovem, tem uma palavra de Deus para você. Se você andar com Deus, reserva para você as mansões celestiais. Se você andar com Deus, reserva para você uma morada onde Jesus disse: eu vou preparar lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Crescer com Deus e andar com Deus, ter intimidade com Deus, ser amigo de Deus. Irmãos, cá entre nós, aqui os irmãos me apresentaram, o pastor William, amém, pastor Rubens, pastor, amém, é gostoso, é título e tal, mas eu acho, irmãos, que a coisa mais linda, mais especial, que um homem pode ter, não sei se é título, não sei se é rótulo, eu não sei se é elogio, mas eu sei que é especial, é Deus olhar para um homem e dizer assim: este é meu amigo. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, você é meu amigo. Moisés se tornou amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Ei, meu irmão, nessa noite Deus está a procurar os seus amigos. Aleluia. Jesus, olhando para os discípulos, falou assim: eu já não tenho chamado vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor, mas eu tenho vos chamado de amigos. Aleluia. Que privilégio, irmão. Já parou? Olha como diz o hino, né, pastor? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim, aleluia. Eu achei a graça salvadora, Jesus, o nosso amigo, aleluia. Já pensou? Que você concorde ou não concorde com ele, se você gosta ou não gosta, se você votou ou não votou, mas se de repente o presidente da república ligar para o seu celular e dizer assim: ô fulano, hoje à noite eu quero jantar aí na sua casa, vou com a minha comitiva, vou descer de helicóptero aí no seu bairro e vou comer na sua casa. Você já pensou? O presidente da república vai na minha casa? O que os vizinhos vão dizer? Opa, é amigo do presidente. Não, o governador do estado, o prefeito. De vez em quando nas redes sociais a gente vê um pessoal abraçado com gente importante, né? Ei, todos eles são pecadores como eu e você, mas é um privilégio, irmãos, ser amigo do Criador do universo. Tem graça mais espetacular e abundante do que essa. Aleluia. A partir do momento, irmão, que nós olhamos para a graça de Deus, sabe o que é especial? Meu Deus do céu, é forte, irmão. Eu me emociono com isso. É coisa de crente, é coisa de doido. Quando você olha para nós, nosso passado, nossa vida torta, e Jesus, além de dar para nós o perdão, além de oferecer para nós a reconciliação com Deus, a graça é tão especial, que quem recebe ela, ainda recebe uma outra coisa. Não é ser só amigo de Deus, é ser filho de Deus. Olha que graça, irmão, de você ser chamado filho do Criador do universo. Além de perdoar nossos pecados, éramos dignos de morte. Você sabe que cada vez que a gente passa, vai se aperfeiçoando, vai conhecendo a graça de Jesus, a gente olha para o nosso estado miserável, e a gente fica a pensar: meu Deus, Paulo um dia disse assim: o amor de Cristo nos constrange, deixa nós constrangidos. Quando você para analisar, meu Deus, que amor é esse? O amor de Deus, o amor de Cristo para conosco. Essa é a graça, que além de oferecer perdão, oferece para nós a vida eterna, oferece para nós filiação, de ser chamados filhos de Deus. Oh, irmão, oh, jovem do Senhor, a palavra de Deus para você: valorize a graça de Deus na sua vida. Tem gente que prova da graça, conhece a graça, mas às vezes acaba se, como diz a palavra, distraindo, dá um devaneio, e ele esquece da graça, e aí ele quer dar uma olhada para o mundo, quer se sujar de novo,
Mas eu falar para você, nunca olhe para o mundo, olhe para Jesus, olhe para a graça. Muitas das vezes, irmãos, como ser humano que sou, criado no berço evangélico, deu vontade de ir para o mundo. Mas quando eu olhava para Jesus, eu não tinha coragem de ir para o mundo. Porque a graça de Jesus foi muito mais abundante na minha vida. Aí os irmãos que me conhecem, sabem como eu tenho dedicado a minha vida a Deus. A minha esposa tem me acompanhado. E ela fala, poxa, é muito ele. Mas vai de novo. Tenho que ir. Porque a graça está fervendo dentro do meu coração. Eu sou grato a Deus, irmão, pelo que Ele fez por mim. E tudo que nós fazemos, irmão, não tem como agradecer. Paulo olhava para a situação dele, ele tinha, na verdade, o trabalho que ele fazia como gratidão a Deus. O crente não trabalha para Jesus porque ele vai ser salvo. Ele trabalha porque ele é grato, porque ele é salvo, louvado seja Deus. Ele trabalha para Jesus, você sabe por quê? Aleluia. O coração dele abunda em gratidão. Aí ele quer trabalhar para Jesus por gratidão. Paulo dizia assim, olha, estou crucificado com Cristo. Mas não era obrigação, era por livre, espontânea vontade. Era gratidão pelo que Deus havia feito por ele. Tem muito crente que perdeu a graça de Deus, já não tem mais força para trabalhar para Jesus. Você fala para ele, vamos fazer um ar livre, ele fala, ih, irmão, vai chover. Vamos para a obra? Hoje não. Quem é grato a Deus, irmãos, o tempo inteiro quer estar envolvido com Jesus. O tempo inteiro quer envolver com a obra dele. Ele quer tocar, ele quer cantar, ele quer ensaiar, ele quer limpar a igreja, ele quer evangelizar, ele quer pregar, porque ele é grato porque Jesus fez por ele. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. À medida em que você cresce na graça e no conhecimento, mais grato você é ao Senhor. Amém, irmãos? Queridos, eu vou ficar aqui com as minhas palavras, pois sou sempre obediente ao horário. O pastor me deu uns minutinhos a mais, mas eu entendo, irmão, da ordem. Assim como ele militar, eu também acabo dando aula para obreiros e sempre bato na tecla. Obreiro tem que ser disciplinado. Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade em o nome de Jesus. Amém?